Segundo o jornal Metrópole, alguns dos deputados ali do Senado estavam recebendo aí na faixa de 50 mil reais aí da questão dos descontos dos aposentados, né? Saiu no Metrópole. Depois, se você quiser dar uma pesquisada. Pensando nisso, sobre a questão da CPI do INSS, a gente sabe que a boa bancada da esquerda, ela votou contra, correto? O que você pode trazer pra gente se você acha que a esquerda, ela tá meio que passando pano para algumas coisas sobre esse assunto dos desvios dos aposentados. Por isso, para mim, na minha concepção, a importância de se abrir uma CPI para que investigue todos os anos. Mas aí eu pergunto para você, no caso da CPI, a gente sabe que é uma comissão parlamentar de inquérito. A gente tem a polícia ela abriu 12 inquéritos em relação aos desvios do INSS. Porque assim, não querendo fazer, eu particularmente acho que a galera que estava fazendo coisa errada no INSS, ela passou governos, né? Então ela vai começar lá em 2019 e chega no governo Lula. Eu também acho que o Lupe, no mínimo, foi incompetente e não atuar de maneira proativa no INSS lá em 2023, quando a CGU começou as investigações. Mas vamos fazer um retrospecto. A CGU abriu as investigações em 2023. Lá em 2024, começou a fazer as pesquisas, mandou o relatório para a PF, que abriu 12 inquéritos. 12 inquéritos para a Polícia Federal investigar. Vamos traçar um paralelo aqui do que é essa Polícia Federal, certo? Que abriu 12 inquéritos, e a Polícia Federal lá em 2021, quando a Conafé ela começou a ter um problema envolvendo os descontos, e a Polícia Civil do DF abriu uma investigação contra a empresa. Acho que foi em 2020 que eles começaram as investigações. Quando eles finalizaram o relatório, o Ministério Público do DF verificou que a competência era da Polícia Federal. Mandou para a Polícia Federal não abriu nenhum tipo de investigação. Aí teve um funcionário do INSS que sofreu ameaças por parte de pessoas ligadas à fraude do INSS. Mandaram para a PF abriu um inquérito para verificar as ameaças que o cara estava recebendo. Perceba, ele abriu um inquérito para investigar quem estava ameaçando, mas não abriu um inquérito por conta dos descontos ilegais. Então, a Polícia Federal naquela época, ela sabia... Oh, minha mãe tá aqui! Uma salva de palmas para minha mãe, Brasil! Pelo amor de Deus! Então, tipo, né? Na época, eles deveriam ter aberto um inquérito. Então, dizer que a CPI vai investigar, não. Não é CPI que vai investigar. Se a CPI agora vai começar a fazer lá a cachorrada no Congresso, é porque tem 12 inquéritos em andamentos na Polícia Federal. A gente tem, Cleiton, mais de 3 bilhões de reais em bens sequestrados dessas empresas. A gente tem 6 pessoas presas. Então, dizer que não está sendo investigado, no mínimo, é ignorância. Desculpa aí falar, porque não é falta de investigação. Na verdade, tem investigação. Quem não investigou foi a galera lá atrás. Eu dei uma olhadinha aqui, porque eu já dei uma olhada nessa série de reportagens do Metrópole, a farra do INSS, né? Inclusive, o Metrópole já estava de olho, né? Já quando a CGU começou a fazer as investigações lá em 2023, né? E já vinha fazendo uma série de reportagens. Eu não vi falando de deputados. Agora, eu sei que eles já falaram aqui bastante dos funcionários do INSS que continuaram abrindo ACTs, mesmo depois que a CGU começou as investigações em 2023, né? Eles até têm aqui falando de habilitações que em 4 meses, nesse ano, receberam 10 milhões de reais de descontos associativos. Agora, tem muita reportagem aqui falando de gente da AMBEC. A AMBEC recebeu autorização lá no governo Bolsonaro. Tem também o caso da Conafé. Eu acho que a AMBEC, ela recebeu a autorização do José Carlos de Oliveira. Eu tenho no meu blog, lá no meu perfil, tem um link. No link tem o meu Trilink. No Trilink tem o meu blog, e no meu blog tem vários posts onde eu falo dessas informações para vocês, inclusive com links dos diários oficiais da União. E a AMBEC, eu me lembro, essa AMBEC ela recebeu mais de 500 milhões de reais, e a AMBEC ela recebeu autorização, sabe de quem? José Carlos de Oliveira. José Carlos de Oliveira, ele estava na diretoria que realizava os ACTs. ACT é uma abreviação de Acordo de Colaboração Técnica. É o ato necessário para que uma empresa como essa tenha autorização para realizar os descontos associativos. Ele abriu a autorização da AMBEC. A AMBEC recebeu mais de 500 milhões de reais do começo quando ela começou a poder fazer os descontos lá em 2021, pelo José Carlos de Oliveira, até abril desse ano.
Esse José Carlos de Oliveira, ele saiu da diretoria, virou presidente do INSS, e quando o Onyx Lorenzoni foi tentar ser governador do Rio Grande do Sul, em 2022, foi ele que assumiu o Ministério do Trabalho e Previdência. Então esse cara a gente quer ouvir José Carlos de Oliveira, Onyx Lorenzoni, Carlos Lupe, Edson Yamada, Sebastião, não sei o que eu me esqueci lá o nome dele também, que fez muita coisa, e o tal do André Fidelis. O André Fidelis foi o cara que já na gestão Lupe continuou realizando a CTO que a dar com pau. E a gente só não tem a danação de valores que essas empresas receberam porque elas receberam autorização no ano passado. Assim como a maior parte dos valores recebidos por essas empresas nos anos de 2023 e 2024 vieram de empresas que tiveram autorização em 2021, 2022. Tá? Inclusive, eu deixo lá também no meu blog, quem quiser lá, pode dar uma olhadinha, que tem as informações todas para vocês. Inclusive, eu tenho uma playlist aqui também, né? Porque eu fui muito atacado na época. E não pense que eu parei por aí, não, tá? Porque quando começar a CPMI, eu estarei aqui diariamente trazendo ainda mais informações, porque como aqui na internet a gente tem que aproveitar o hype das coisas, né? Então quando o hype estiver lá em cima, na fraude do INSS, eu ainda vou trazer muito mais informações para vocês. Então não deixe de me seguir para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Ô Josué, rapidinho, só falar um negócio que eu já tô saindo já. Foi no Jornal da Band, tá? Que tinha, acho que se eu não me engano, 15 parlamentares, tava recebendo mesada sobre a questão do INSS. Eu já tô saindo, tá? Eu preciso entrar. Não, pera aí, rapidinho, que eu vou sair. Eu vou trabalhar, mano. Eu preciso trabalhar. Valeu, Cleiton. Ô Josué, parabéns, viu, pela live. Você é muito inteligente, gostei muito de subir aí. Parabéns aí, eu vou te seguir. Top. Muito sucesso pra você aí no TikTok, tá? Tá vendo, Helder? Eu não sou um bicho de 7 cabeças. Não precisa você ficar bravo comigo quando eu vou na sua live. Valeu, cara. Um abraço aqui. Beleza, gente? Boa noite aí pra todos. Valeu. Muito bom, viu? Sucesso aí. Valeu. Pedro, tava querendo falar, não foi? Inclusive, Josué, só para completar o que você falou aí, a Conafé em 2020, você falou aí, né? A Conafé, ela tinha sido suspensa em 2020 de realizar esses descontos de mensalidades. Por quê? Porque lá em 2020, os servidores do INSS já estavam investigando a Conafé porque os aposentados já estavam denunciando a Conafé por descontos indevidos. E aí, os servidores do INSS notificaram a Conafé em 2020 para ela apresentar a documentação que eles tinham autorizado os descontos. E aí a Conafé não tinha esses documentos. Então, ela estava suspensa. Aí teve essas questões das ameaças, né? Ameaça ao servidor e tal. E aí, quando foi em 2021, né, o presidente do INSS, na época, o Rolim, ele tirou esse serviço de autorização das associações do benefício e levou para o atendimento. E lá no atendimento, o outro servidor lá, ele reabilitou a Conafé a continuar descontando dos aposentados, mesmo já sabendo que ela estava com várias denúncias de fraude contra ela. Ou seja, o governo Bolsonaro autorizou a Conafé a continuar descontando dos aposentados, né? Ou seja, e ela, a Conafé, ela foi a que mais conseguiu pegar dinheiro. Ela pegou 270 milhões também desses descontos aí. Boa ter lembrado disso. Inclusive, tem um vídeo aqui onde eu falo da Conafé, gente, e eu lembro disso, né? Ela foi uma que teve um inquérito de fato, né? Então, e o inquérito lá da Polícia Civil, do DF, ela traz um relatório deixando claro, os indícios estavam todos ali. Eles só não tinham mais competência, né? Porque o Ministério Público disse, a competência é da PF. E a PF fez o quê? Nada. Pedro, pode falar. Porque o meu questionamento com o Cleiton era o seguinte, porque ele trouxe aqui, segundo ele, uma matéria, disse que era do Metrópole, depois da Band. Eu fui procurar alguma coisa aqui, achei da Gazeta, entendeu? Só que traz uma informação que funcionários recebiam 50 mil recebiam propina para votar alguma coisa aí contra a CPI, só que não fala a fonte de quem está fornecendo esse dinheiro. É Entendeu? a Gazeta do Povo. Se alguém tá... É esse mesmo, meu amigo.
Gazeta do Povo. O pessoal traz o ato, mas não... Pois é, o pessoal traz o ato, mas não traz quem tá oferecendo os 50 mil, né? Isso é incrível. E o meu questionamento era esse, eu queria saber quem estava oferecendo, porque mais bandido é quem oferece do que quem aceita, entendeu? Verdade, boa, boa. Eu até procurei aqui, fui no Metrópole, né? No Metrópole é porque eu conheço a série de reportagem, que é a farra do INSS. Realmente, gente, essa farra, obviamente, né? Você sabe que o Metrópole é muito sensacionalista e tal. Eu sempre falo, gente, qualquer matéria, feito o Pedro fez, né? Ele foi lá, viu Gazeta do Povo, ok, Gazeta do Povo, abriu, não achou a fonte, né? Ou seja, pode ser uma grande mentira. E também o Metrópole também faz bastante sensacionalismo, mas a gente também tem que entrar dentro da matéria, fazer o filtro e falar, cadê a fonte primária? Cadê a informação? E realmente, eles já estão falando disso muito antes de estourar, tá? Vocês vão pegar matérias do ano passado aqui, é uma série, né, do site do Metrópole, que se chama Farra do INSS. E lá, cara, vocês vão achar coisa que ninguém tava pensando em falar nisso e o Metrópole já tava falando lá na época, né? Então é bem interessante saber que os indícios estavam todos ali, só o Carlos Lupe não viu.